Graça e paz, meus amados. Essa aqui é a continuação do vídeo anterior, né, que eu estava falando de provação e tentação. Ficou muito grande, né? Então, o primeiro vídeo eu coloquei só provação, e agora nesse segundo vídeo aqui eu vou estar falando somente de tentação, né? Tentação e a origem da tentação. Algumas coisas que a gente deve estar percebido com relação à fonte. Nós devemos conhecer o que é provação e a fonte da provação, que a gente já falou que vem do Senhor mesmo, e a tentação que vem do maligno, e o propósito do maligno, que a gente sabe que é fazer a gente errar, né, pecar, cair, sair da vontade do Senhor e andar na nossa própria vontade, na vaidade dos nossos pensamentos, né? Essa é uma motivação da tentação, é uma fonte maligna que vai gerar morte, né? A gente vai estar estudando sobre isso. Então, continuando aqui em Tiago, né, a gente já está aqui em Tiago, a gente vai falar da origem da tentação, né, que continua esse Tiago 1, né? Tiago 1, a gente leu Tiago 1, o 5, né? Tiago 1, 5, a gente leu o 10. Agora, com relação à origem da tentação, a gente vai ler o 13. É o versículo 13 que começa a falar de tentação. Ninguém ao ser tentado, olha a diferença da provação. Diga, sou tentado por Deus. Então, quando você é tentado de Deus, você não pode dizer que eu estou sendo tentado por Deus. A Bíblia fala aqui, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando vem tentação, a origem da tentação ela é sempre uma origem maligna. A origem da tentação é uma origem que vem do próprio diabo, com finalidade de fazer-nos sair da vontade de Deus, da presença de Deus, de nos fazer cair, né? Pecar ou cair, sair da vontade do Senhor. Então, a tentação ela não procede do Senhor, né? Que Deus ele não tenta ninguém, está dizendo aqui. Ó. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só que interessante, a gente vai avançar nesse assunto aqui e a gente vai ver algumas coisas com relação a isso. Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Cada um da gente tem uma fraqueza num determinado área da nossa vida natural. Cada um de nós temos uma fraqueza. Então nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então essa cobiça, essa nossa fraqueza na nossa carne, ela nos atrai, ela pode nos atrair pela tentação e seduzir. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então esse é o propósito da tentação, né, que a fonte a gente viu que é o próprio diabo, é Satanás, né, e gera a morte. Depois do pecado consumado, gera a morte. Vai sempre gerar morte. É a fonte maligna. Então agora que ele está falando um pouquinho sobre esse assunto da tentação, eu vou estar lendo lá o versículo de Pedro. Vamos voltar lá para Pedro. Pedro é para cá, é o contrário. 1 Pedro ainda, tá? Mesmo livro que a gente estava, 1 Pedro. A gente vai ler versículo 5. Versículo 5. A gente pode ler 1 Pedro, a gente vai falar agora sobre tentação, alguns aspectos da tentação, né? A gente falou da provação, agora a gente vai falar um pouquinho da tentação. A partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Você já viu a origem, né, da tentação lá em Tiago.
Agora a gente vai ler algumas coisas com relação à tentação. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, esse aqui é o primeiro ponto. Sabe que a gente tem que ter em mente quando a gente pensar com relação à tentação. É que o diabo, ele é o nosso adversário. O diabo, ele é contra nós. O diabo, ele nos odeia. Ele é o nosso adversário. Ele sempre vai estar contra nós. Então, é algo que a gente tem que estar sempre em mente, que o diabo, ele é o nosso adversário. Ele está contra tudo que se chama Deus. Ele está contra o nosso crescimento espiritual, ele é contrário ao nosso amadurecimento, ele é contrário Cristo ser formado em nós, ele é contrário à glória de Deus, à manifestação da vida de Deus em nós, nosso amadurecimento, ao nosso serviço aos santos, ele é o nosso adversário. Toda área, ele sempre vai ser o nosso adversário, para que a gente não venha avançar. Ele quer que a gente venha cair, pecar, como a gente leu ainda agora, né? Para que isso venha gerar morte. Né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Ele é o nosso adversário. Isso a gente não pode tirar nunca da nossa mente, que o diabo, ele é o nosso adversário. Segundo ponto, que ele anda em derredor. Olha só que interessante, ele é o nosso adversário e ele anda ao derredor. Por que o diabo ele anda ao derredor? Eu queria ler lá um texto que vai clarear um pouquinho nesse sentido, de Salmos 91, Salmo 91, 3. Está falando mais ou menos a mesma coisa que está falando aqui, Salmo 91, 3. Livro de Salmos 91. Depois a gente vai voltar para Pedro, tá, irmão? Depois a gente vai voltar lá para Pedro de novo. Salmo 91, 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aqui no Salmo 91, 3, fala que Deus, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso aqui é bênção para aquele que está lá no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, aqui, interessante aqui, a gente vai estar falando da mesma coisa lá, que lá a gente leu que o diabo ele anda ao nosso derredor, né? E aqui nesse versículo 3, aqui, Salmo 91, fala do laço do passarinheiro. O caçador, não só o passarinheiro, mas todo caçador, que ele está na mata para caçar, seja passarinho, seja onça, seja qual for a caça, primeira coisa que o caçador faz, ele observa a sua caça, os hábitos da caça, aonde a caça vai, aonde a caça bebe água, o que ela come, o que ela gosta. Então, o caçador, ele sabe tudo da caça. Ele sabe qual é a comida que ela gosta, ela sabe onde que ela bebe água, ela sabe, o caçador, ele sabe a hora que ele descansa, o gosto que a caça tem. Então, se ele tiver que fazer uma armadilha, ele vai fazer, se sabe que você gosta de fruta, ele vai botar fruta. O caçador, ele age assim, se ele sabe que você não gosta de fruta, mas você gosta de alguma coisa salgada, ele vai botar aquilo ali que você gosta, porque ele já te observou. Então, por isso que fala lá que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. Isso faz me lembrar também aquele texto lá de Balaão, quando ele foi contratado para aqueles povos ali, inimigos ali do povo de Israel, para amaldiçoar o povo. Né? A gente sabe que toda vez Deus colocava a sua bênção nos lábios de Balaão. Mas quando a gente vai lá ler esse texto lá, a gente vai ver que eles estavam rodeando o povo e observando
Ele subia no monte para amaldiçoar e proferia a bênção. Aí ele achava que ele proferia a bênção porque ele estava no monte errado. Ele ia para outro monte, em outra parte. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Eles estavam rodeando nos montes, olhando o povo, vendo as debilidades, vendo as fraquezas, estavam rodeando essa estratégia do inimigo. Ele fica ao derredor, rodeando, vendo fraqueza, vendo quem está disperso, desapercebido, quem está lidando com as coisas de Deus desleixadamente, quem trata as coisas de Deus de qualquer jeito, quem está afastado, quem anda afastado da comunhão, quem anda por conta própria fazendo a sua própria vontade, não considera a vontade dos irmãos nem a vontade do Senhor. Então ele anda ao derredor, entende? É mais ou menos esse mesmo sentido aqui desse demônio aqui chamado laço do passarinheiro. Mas o Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansará. Diz que ele te livra do laço do passarinheiro. O Senhor, ele te livra. Então aqui é o mesmo conceito, né? Vamos voltar lá para o texto lá de Pedro, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Agora interessante, ó, como o leão que ruge. Interessante é que ele anda ao derredor, mas ele deixa rastro. Então a gente tem que estar apercebido, irmão. Se a gente estiver apercebido, a gente vai perceber a ação do maligno, porque ele ruge. Então ele é o nosso adversário, ele anda ao derredor, mas ele sempre deixa um rastrinho. Se você tiver apercebido, se você tiver armado de Cristo na sua mente, com o sentimento de Cristo, né, posicionado em Cristo, no esconderijo do Altíssimo, como a gente leu lá no Salmo 91, né, aquele está no esconderijo, aqueles que estão em Cristo, caminhando em Cristo, esse é guardado. Vai ficar percebido, porque ele ruge. Então, quando ele ruge, você, opa, e quando está acontecendo alguma tentação, irmãos, a gente percebe, sabe? O Senhor ele não deixa a gente entrar enganado. Por isso que o Senhor ele não tem por inocente quando cai. Porque a cobiça ele vem pela, como a gente leu, a gente leu lá em Tiago, né? Ela vem com a nossa própria concupiscência, a nossa própria cobiça. O diabo ele sabe a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco. Se é dinheiro, se é área sexual, ele sabe onde quer que a gente vai falhar. Se a gente é estourado, é nervoso, qual é o nosso problema? Ele já anda em derredor, observando, mas uma hora ele vai soltar um rugido. E a gente, opa, acontece a coisa, você vê o dedinho dele lá. Você vai perceber que é o dedo dele. Você vai entrar, se a cobiça do teu coração, a tua concupiscência, você embalar, como diz Tiago lá, e você der vazão àquilo dali, desenvolver, e você entra no pecado pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade. Então Deus, ele às vezes deixa você entrar nisso aí para ver a sua posição, como é que você está diante dele. Deus faz você perceber. Depois Deus disciplina e te traz para a vontade dele, pelo seu imenso amor e infinito amor. Deus, ele pela sua misericórdia, ele te traz de novo para a presença dele. Mas muitas das vezes ele deixa você entrar nisso aí, para você saber o que está no seu coração. Sabe? Qual é a sua cobiça, qual é a sua debilidade. O Senhor quer tratar isso, o Senhor está tratando conosco, né? Então, ele anda ao derredor, nos observa, ele sabe tudo sobre cada um de nós. Nossos pontos fracos, aquele que está afastado, aquele que trata das coisas de Deus desleixadamente, que anda afastado dos irmãos, que anda segundo a sua própria vontade, né? Que não tem vida de oração, não lê a palavra, está andando, caminhando de qualquer jeito, está com a vida espiritual desleixada, né? Então o adversário, ele é inimigo, ele anda ao derredor observando essas coisas. Mas ele ruge, ele deixa rastro, você só vai entrar se você der vazão à concupiscência que está dentro de você, a tua fraqueza. Procurando, olha só, ruge,
procurando alguém para devorar, né? Esse procurando procurando aquele que está fraco na fé, né? Que está afastado, é esse que ele está procurando, né? Ele não vai em cima daquele que está mais fortalecido em Deus, que está buscando Deus, que está na vontade de Deus. Ele não vai nesse aí, não vai conseguir nada, sabe que não vai conseguir nada, mas ele procura o que está mais afastado. Então, procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firme na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso é algo que acontece com todo mundo, irmão. Não é algo que acontece contigo, ou porque Deus te odeia, não gosta de você. Só acontece coisa contigo que às vezes te leva a sofrer, é problema. Não, isso acontece com todo mundo, sabe? O Senhor permite que aconteça. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, Deus, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. A gente já leu, vamos ler de novo. Depois de ter sofrido por algum pouco tempo, então isso aqui é uma coisa também, o Senhor ele te dá aprovação, te dá aquele problema ali, mas o Senhor ele está contando o tempo ali, ele sabe o que você pode suportar. Então o Senhor, por um pouco tempo, vos há de aperfeiçoar. O Senhor ele também conta os tempos, ele sabe o que você pode suportar, cada um de nós, né? Vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Só mais um texto aqui para a gente tá terminando. A gente ainda tem um tempinho, vou falar alguns outros versículos também que eu queria falar. Versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo. Olha só a exortação de Pedro, irmãos. Exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Só até aqui. Então, o Pedro aqui está exortando que a genuína graça de Deus é essa. É uma graça que ela é provada e aprovada, sabe? Então, como eu falei, a graça, ela nos capacita a passar pela aprovação. Né? Como a gente leu lá em Tiago, se você não tem sabedoria para passar pela aprovação, você está sofrendo, não tem, peça a Deus. O Senhor ele vai te dar discernimento da aprovação, ele vai te dar graça para passar pela aprovação. E Pedro está falando aqui que essa é a genuína graça de Deus. É uma graça que ela é negociada, é como aquela parábola da mina. Essa graça ela tem que ser negociada para ela crescer, para ela desenvolver. Ela tem que ser desenvolvida em cada um de nós, né? Então o Senhor ele dá uma graça para cada um de nós, né? Mas essa graça ela vai avançar em nós, ela vai crescer, ela vai gerar frutos em nós, fruto na nossa mente, a mente de Cristo, né? Fruto na nossa vontade, a vontade de Cristo, fruto nos nossos pensamentos, na mente de Cristo, vontade de Cristo, desejo, sentimento de Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou o mesmo desejo que houve em Cristo, a mesma mente que houve em Cristo. Então Deus ele ganhou, né, salvou o nosso espírito e o Senhor está salvando a nossa alma. E o Senhor ele usa a aprovação, né, para avançar conosco, para o espírito avançar na renovação da nossa alma, que é a nova vida, né, uma vida no espírito, uma vida na alma. E o diabo, como a gente leu, ele nos tenta, né, como um adversário para que a gente venha cair e gerar morte. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui, né, irmãos? Vou ficar por aqui, que já está bastante grande já. A gente, numa outra ocasião, a gente continua avançando. Vamos orar um pouquinho. Senhor, louvamos a Ti mesmo, Senhor, pela Tua vida em nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos dá graça, Senhor, para passarmos na provação. O Senhor quer que nós venhamos desenvolver a nossa salvação, a salvação da nossa alma. O Senhor quer gerar
a regenerar a nossa alma, como o Senhor regenerou o nosso espírito. O Senhor quer que nós avancemos na nova vida, uma vida no Espírito, uma vida de experiência contigo mesmo, experimentando e desfrutando do teu Espírito. Pai, que nós não venhamos viver mais nas paixões dos homens, na velha vida, naquela vida velha que a gente vivia segundo o curso do mundo, segundo a vontade dos homens, Pai, e que a gente possa estar com a nossa mente armada, Senhor, do mesmo pensamento que estava em Cristo, né? Que a gente pode ao passar por provações, podemos, né, passar por sofrimentos, né, por anseios, por frustrações, mas que o Senhor é por nós e que essa é genuína graça, que depois ela gera em nós a vida do próprio Senhor. Ele gera vida em nós, expressão de vida de Cristo em nós, testemunho de Deus, e que a gente venha a ser usado como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para sermos sal nessa terra e luz nesse mundo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Filho, Pai, pela vida do teu Filho em nós, pelo teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, que a gente venha estar no centro da tua vontade e que tu cresça, que a gente diminua. Pai, que a gente venha, Pai, crescer na graça e no teu conhecimento, que a tua graça venha se multiplicar em nós, Senhor. Que a gente possa, essa graça que o Senhor deu a cada um de nós, que ela venha crescer, Senhor. Que a gente possa te dar lucro, Senhor. Queremos te dar lucro. E quando o Senhor voltar, Senhor, a gente venha ser encontrado filhos maduros, Senhor, amadurecido diante de Ti, da Tua vontade, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos guia pelos Teus caminhos eternos, Senhor. Entregamos esse tempo diante de Ti. Amém.